Sejam todos bem-vindos a mais um FamilyCast, o nosso podcast cristão. E hoje, o tema de hoje é identidade em Cristo. Como nós podemos viver a identidade cristã junto do apoio da família. E aqui do meu lado está minha digníssima esposa. Olá pessoal, paz do Senhor, sejam bem-vindos. E estamos aqui vestidos iguais, estamos com a camisetinha que nós ganhamos de uma pastora amiga lá em Goiânia, né? Casal que ora junto, permanece junto. Então, que camisa legal. Você gostou, amor, da camiseta? Simplesmente amei. Obrigado, pastora Denise. Não sei se você está vendo. Obrigada, pastora. Um beijo no coração. E vamos lá. Então, hoje o nosso tema é um tema, amor, muito especial, porque ele aborda sobre a identidade cristã. E principalmente para os adolescentes de hoje, eu acredito que existe uma grande dificuldade de assumir essa identidade em Cristo. Eu estou falando isso porque quando eu era mais jovem, eu lembro que eu ia para a igreja, tal, tocava bateria, e eu meio que tinha vergonha de falar que eu era evangélico, porque já existia ali um certo preconceito. E esses assuntos são assuntos que as pessoas até mesmo não querem falar ou têm vergonha de falar. Por quê? Porque muitas das vezes querem assumir um papel de santidade perante as redes sociais, perante as pessoas, mas não assumem um papel de identidade, um papel de intimidade com Deus, né? E acaba que na frente da mídia é de uma forma, na igreja é de uma forma, mas na escola, ou até mesmo não só adolescente, mas o pai de família, ou a mãe de família, ou até mesmo dentro de casa, é de outra forma. Então, falando sobre essa identidade, amor, já aconteceu com você alguma vez você ser abordado e você se sentir intimidado, até mesmo com vergonha de falar que é cristã? Com certeza, a gente, principalmente, né, igual você falou, quando a gente é mais novo, né, a gente tem essa imaturidade de deixar que os rótulos venham dizer quem nós somos, né? E às vezes chega a timidez, chega a insegurança, e você não descobre quem de fato você é em Cristo. E com certeza, quando eu era mais nova, a timidez eu acho que me deixou me afastar bastante assim das coisas que Deus tinha para minha vida, né? E quando nós entendemos que quem nós somos em Cristo é a partir do que nós encontramos em Cristo, que é o amor, né, a valorização, é enxergar quem Deus é em nossas vidas. Ele nos resgatou, né? Essa é a nossa identidade em Cristo. É verdade. A palavra de Deus, ela diz que nós somos uma geração eleita. Inclusive, eu até separei a referência, né, que é a referência tema hoje do nosso podcast, que está em 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra, ela faz hoje para mim muito sentido. É uma palavra muito poderosa. Tem muitas passagens na Bíblia que muitas pessoas conhecem por ouvir falar, mas não consegue compreender o peso da palavra, o peso real da Escritura, o que aquelas palavras realmente significam para um cristão, para aquele que é nascido em Cristo, para aquele que é resgatado das trevas e ali ele vem para a luz. Eu até separei um esboço para detalhar esse versículo, né, amor? E esse versículo, ele fala sobre que nós somos uma geração eleita, que nós somos sacerdócio real, somos uma nação santa, um povo com propriedade exclusiva de Deus, e que nós viemos para proclamar as virtudes de Deus sobre a face da terra. Então essa passagem, ela serve como um lembrete poderoso da identidade e o propósito do cristão. E acaba que nos incentiva a viver de acordo com o que Deus nos chamou, para que a gente compartilhe as boas novas do Evangelho no mundo, ao nosso redor, através das ferramentas que hoje nós temos acesso em nossas mãos, amor.
Sim, e essa identidade, ela realmente ela vem a partir dos valores que a gente agrega a partir de Jesus em nossas vidas, como eu disse, né? Que é o amor, a justiça, a misericórdia, a humildade e a nossa fidelidade, a nossa devoção a Deus, né? Então a gente começa a agregar os valores de Jesus para as nossas vidas, né? Imitar o que Jesus foi, imitarmos a Ele, nós vamos criando a nossa identidade cristã na nossa caminhada, porque de fato a gente não nasce, né, amor? Tendo compaixão pelas pessoas, humildade, essas coisas a gente realmente adquire a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus e a partir do momento que a gente anda nos caminhos que Jesus andou, né? Hoje nós temos vamos dizer assim, uma ferramenta muito poderosa que é as redes sociais, o Instagram, o YouTube, para nos ensinar. Hoje você coloca tudo ali no Google, você pesquisa ali, você tem todas as respostas. Antigamente, no meu caso, eu não fui criado dentro do berço evangélico, né? Eu fui criado no meio de situações onde não era favorável à vida hoje que eu tenho. Hoje, se eu me encontro hoje num lar cristão, foram escolhas que eu acabei fazendo no decorrer dessa caminhada. Mas não tinha uma instrução dos pais dentro de casa, pelo menos no meu exemplo. Eu acho que hoje existem várias famílias que, por exemplo, os filhos já nascem em berço evangélico, outros não, porém, de um lado tem a mãe, que é cristã, e o pai que não é, ou vice-versa. Eu tenho um pai que é cristão e a mãe que não é. E aí, como a gente poderia ajudar, né, essas pessoas a estarem carregando ali a essência do cristianismo, não negociando a sua identidade com o mundo, porque é uma transição, na verdade é uma transição. Eu tive que passar por essa transição, não foi fácil, eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu não tinha respaldo dos meus pais antigamente, hoje não, hoje pela honra e glória do Senhor, os meus pais hoje são cristãos, são conhecedores das escrituras sagradas, mas o que me ajudou bastante foi na minha adolescência, uma chave, tá? Muito importante para você que é pai, você que é mãe, até mesmo você que é adolescente, uma chave muito importante é na sua juventude. Você tem que permanecer nas amizades que vão te conectar com o nível onde você quer estar. Eu digo assim, se você se conecta com pessoas que só fazem coisas erradas, o seu futuro vai ser de coisas erradas. Se você se conecta com pessoas, eu vou falar sobre isso mais na frente, se você se conecta com pessoas que te elevam o teu nível na adoração, eleva o teu nível na busca intensa com Cristo, você vai cada vez mais ficar mais espiritual, então você vai começar a falar aquela linguagem, entende? Eu costumo dizer que são as tribos, né? A gente tem que escolher e separar as tribos. É a média das pessoas com quem a gente está andando, né? No momento é o que vai determinar quem seremos no futuro. Né? Exatamente. E como eu não tive esse acompanhamento, então, na adolescência, pelo fato de quando eu te conheci, me ajudou bastante a continuar firme na igreja. Eu era baterista, então isso também me ajudou bastante, a oportunidade na igreja, para dar oportunidade para os jovens, né? Fazer discípulo, como a gente estava falando hoje, que muitos ministérios hoje não prosperam, não frutificam. Por quê? Porque eles não entendem que tem que fazer discípulos. Não fazem discípulos. E alguns ministérios acham que é só para eles, que é só sobre eles, que a liderança está neles. Talvez eles tenham medo de perder a cadeira ou o cargo, mas se hoje... É sobre nós, né? É sobre a igreja de Cristo, sobre Cristo dentro da igreja, né? Se entendermos esse conceito, nós vamos entender que nós somos apenas mordomos, que Deus nos colocou ali para exercer a função de adorar e de fazer discípulos, né? De crescer a obra dele, porque a gente tem que entender que iremos ficar velhos, nossas forças vão se esgotar, o nosso vigor vai acabar, e quem vai ficar são os jovens. Então, quando a gente tem essa maturidade espiritual para entender e dar oportunidade, a gente começa a tirar mais o eu, o ego, e começa a ofertar mais as oportunidades para aqueles que têm sede de Cristo. E quando eu te conheci, você foi um canal para me ajudar nessa caminhada, para que eu pudesse permanecer ali dentro da igreja. E foi isso que fez eu ter temor a Deus,
E quando eu comecei a ter temor a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo começava a ministrar o que é certo e o que era errado. E aí eu comecei a trilhar no caminho, eu sempre colocava, porque nós temos o poder da escolha. Eu vou para o caminho certo ou eu vou para o caminho errado. Então a nossa consciência, que eu digo que quando é pelo lado do bem, é o Espírito Santo que está ministrando, quando você contém o conhecimento de Deus. Então, quando que é pro lado do bem, o Espírito Santo vai ministrar, poxa, aqui é legal. Agora, quando está indo pro lado do mal, poxa, isso daí está te condenando. Então, a tua alma te condena. Então, você está começando a ir pelo caminho errado. Então, você permanecer e ter aquele temor de Deus te ajuda a permanecer nos caminhos. Sim, e graças a Deus você foi influenciado, né, pelo meu estilo de vida, que no caso dele, ele não nasceu no berço cristão, e eu já nasci, né, no berço cristão, onde já ia para a escola dominical, já tive, né, uma família ali firmada, baseada na Bíblia, né, e graças a Deus. Então é isso que a gente quer falar aqui, que a influência, né, das pessoas que a gente convive são que vão nos formando a nossa identidade, seja ela cristã ou uma identidade pecaminosa, né? E a gente veio agora de uma semana de feriado, de carnaval, onde justamente muitos, eu tenho certeza que muitos que dizem ser cristão perderam, gastaram a sua vida, né, com pecados, com coisas que Deus não se agrada, né, nesse feriado de carnaval, porque justamente não tem a sua identidade firmada no Senhor, né? De repente não procurou ouvir a voz do Senhor porque não tinha uma intimidade de fato verdadeira com o teu Pai, né? Que é nosso Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo, a partir do 19, eu vou ler aqui para vocês, que deixa bem claro essa separação do que é o pecado e do que é uma vida baseada com frutos, né? Uma vida frutífera na presença de Deus, que diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, das quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, esses são os que não têm a sua identidade em Cristo Jesus, mas a partir do momento que a gente tem a nossa identidade em Cristo Jesus, nós começamos a praticar o que Jesus praticou, que são os frutos do Espírito, mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E isso deixa bem claro, né? Sobre o que a gente tem falado, sobre a verdadeira identidade cristã. Ou você é de Cristo, ou você não é. Ou você vive o que Cristo viveu e pratica o que Cristo praticou, ou você é inimigo de Deus. Em Gálatas mesmo, 2:20 diz que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivia na carne, hoje vivo pela fé no Filho de Deus, e o qual ele me amou e se entregou assim por mim e por nós. Então, Deus, olha como Deus, ele nos ama, olha como que para Deus nós temos um significado. Ele deu o Filho dele para nos dar mais uma chance, para a gente ter essa oportunidade. E falando sobre o fruto do Espírito, sobre tudo o que nós estamos dizendo aqui, sobre a família, sobre o apoio da família, né? Nós falamos sobre nascer no berço evangélico, sobre aquele que também não nasceu no berço evangélico, né? Mas tem a oportunidade de seguir, né? Pelas ferramentas de hoje, como você disse, redes sociais, a gente tem acesso a louvor, YouTube, palavra, então assim, realmente só não ouve a verdade quem não quer. E o encorajamento que nós poderíamos dar para essas pessoas que estão passando por esses desafios de estar
o pai é cristão, a mãe não é, ou vice-versa, ou ambos não são cristãos, mas ele é cristão e ele quer permanecer, mas o ambiente dele, a família dele não o apoia. Qual seria, amor, o encorajamento ou o conselho, a orientação que nós poderíamos dar para esse jovem, ou essa jovem, ou esse homem, ou essa mulher? Qual seria esse conselho? Acho que o meu conselho maior não poderia ser o melhor, que é a palavra de Deus, que diz em Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas se perder a sua vida por minha causa, ou seja, por amor de Cristo, este a salvará. Amém. E aproveitando o gancho da palavra que a pastora deixou aqui também, para você ter essa sensibilidade de você viver o que a palavra está te orientando, é você procurar igrejas de apoio, comunidades de apoio, que fale a sua língua, que seja a sua tribo. Como a gente sempre fala aqui, entre a gente fala assim, procure a sua tribo, né? Exatamente. A tribo que fale, que pregue a palavra, mas de acordo com o teu padrão ali, né? Com outros cristãos, né? E seguir essa jornada da fé em família, porque às vezes a sua família sanguínea talvez não fale a mesma língua que a sua, mas Deus nos deu outros irmãos que são nossos irmãos em Cristo. Eles também são a nossa família. Então, quando nós procuramos nos apoiar junto com esses irmãos, a nossa caminhada na fé, ela fica mais leve e a gente consegue chegar ao propósito. É verdade. Não é verdade, amor? Acho que ajudar uns aos outros a caminhar, não desistir, não parar, não procrastinar, né? Que é o que eu acho que mais nos impede de mantermos a nossa identidade firmada no Senhor. Às vezes é o que a gente deixa de fazer. A gente sabe o que é para ser feito, né? Que é buscar ao Senhor todos os dias, procurar louvar, procurar ler a Bíblia, procurar ter um momento com o Senhor, e às vezes a gente não faz. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando nós estamos andando na luz com Cristo, isso já começa a ser notável na gente. E a gente começa a repelir uma reflexão sobre a nossa identidade e começa a influenciar, através do nosso comportamento e testemunho, outras pessoas no mundo. Não é verdade? Eu acredito que é como um perfume, exala, né, através de nós. E eu sempre digo para Deus, assim, para Ele fazer não só através da minha vida, mas Ele fazer primeiro em mim. Amém. Porque se Ele fizer em mim, eu vou conseguir transmitir aquilo que Ele já fez em mim. Vai ser verdadeiro, vai ser recíproco, vai ser algo que realmente vai exalar a presença, o perfume, o bom perfume do Senhor. Né? Amém. E para assim, já quase finalizar o nosso Family Cast, vai sempre existir muitas dificuldades quando nós estivermos caminhando pela luz, pela graça de Deus. Os levantes do inimigo vão aparecer. Pessoas vão querer deturpar a sua identidade cristã. Vão querer te apontar. Sim. Vão falar, você agora é o crente. Você é crente, eu não sabia. Quanto mais a gente se levanta e o fruto ali, né, fica bonito ali, aparente, mas vão querer derrubar o teu fruto. Então o processo da libertação, ele vem graduativamente. Não é, por exemplo, eu aceitei a Cristo hoje, vou caminhar com Cristo hoje, você não vai ser transformado já agora. Existem pessoas que realmente você vê a transformação de imediato. Mas existem pessoas que requerem um processo, um tempo. Como o meu caso. O meu caso foi um tempo. Eu tive que ter um tempo. Então, assim, para cada qual vai ter uma situação. Mas a palavra de Deus nos diz em Efésios 6:12, que a nossa luta ela não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e as potestades e os príncipes das trevas. Então, eu quero trazer para você o quê? Que a nossa luta é no joelho. Então, assim, sempre quando te apontarem, ajoelha. Sempre quando duvidarem, te ajoelha e apresenta para Deus. Sempre quando você tiver uma situação que não cabe a você, se ajoelha. Quando alguém se levantar contra a tua vida, se ajoelha e apresenta para Deus, porque eu estou ensinando para você uma arma poderosa para você vencer o maligno, para você vencer o mundo. Você quer ter vitórias? Então seja amigo de Deus. Amém. Em Romanos 8, amor, 14 e 15 também eu quero deixar aqui a forma que devemos ser, né? Que devemos ser guiados pelo Espírito. Então diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Isso é poderoso, né? Amém. Você poder saber que você é filho amado, filho escolhido. Se você vê esse mundo é porque o Pai te escolheu. Não foi um engano, não foi à toa, não foi algo que foi por um acaso, mas o próprio Deus te escolheu. E você tem acesso a ele para o chamar de pai a partir do momento que você o aceitar. E às vezes a gente tem dificuldade de achar qual que é o nosso propósito, né? Então, assim, é realmente de verdade, é você buscando a Deus, é você fazendo aquilo que você gosta de fazer, que você vai saber qual que é o propósito que realmente Deus tem sobre a tua vida. É nesse formato. E não há algo melhor que não seja na aqui, palavra. Ó, você se acha que a sua identidade vai ser formada a partir da palavra do Senhor. Você ler, meditar nas escrituras e viver, né? Às vezes a gente lê tanto e não consegue viver, mas o pouquinho que você conseguir viver, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme na tua caminhada. Eu costumo dizer, até mesmo falei essa semana, que do que adianta você ler a Bíblia 30, 40 vezes, mas não viver um texto dela, mas não viver o que está escrito. Então é melhor você saber um versículo, eu falo isso por mim, é melhor você saber um versículo dela e colocar em prática do que você ler ela 40, 50 vezes e não ter discernimento do Pai. Então, assim, a Bíblia só por ler é só um conhecimento que você vai adquirir. Mas quando você lê ela com os olhos espirituais, você está sendo alimentado por Deus, você está crescendo espiritualmente. E para finalizar, fazendo aqui nossas finalizações, eu quero deixar um versículo que está lá em Colossenses 3,17, que diz: em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Então, dando graças ao nome de Deus Pai. Amém? Amém. Quer fazer mais alguma observação, amor? Só isso mesmo, que você possa ter essa oportunidade de estar encontrando a sua identidade através e a partir de Cristo Jesus em sua vida. Amém. Beba água, bastante água, porque está muito calor. Está vendo esse aparelhozinho que está nas nossas mãos aqui? Use esse aparelho aqui para você pulverizar o Evangelho de Deus. Impulsione a palavra de Deus sobre a face da terra. De verdade, seja um mensageiro de Cristo. Não use só para ver coisas em vídeos engraçados, mas de verdade, seja amigo de Deus. Apresente para os teus amigos o teu Deus, porque se você é amigo de Deus, então ele também quer conhecer os seus amigos aqui na terra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo FamilyCast. Tchau!